Boa noite, shalom, shalom para todo mundo. Hoje tem uma mesa povoada aqui, internacional, mas eu vou começar pelas pessoas de sempre para deixar curioso quem são esses dois aqui da mesa, né? Então, Pastor Jonas. Excelente noite para todos vocês e a vocês dois nós damos as boas-vindas. E o Pastor Vinícius, estava esperando, hein? Pastor Vinícius. A senhora tem esquecido, é o segundo podcast que eu não falo. de me apresentar, já é lugar comum. Tem que viajar para o Japão e voltar. Estou entregando quem está aqui. Entregou. Mas enfim, boa noite a todos. Já o nosso pedido de sempre é que você vá acionando aí, vai clicando aí no joinha, né, no like, compartilhando a programação com a tua família, com a tua igreja, com quem você sabe que gosta de receber coisa boa. E se inscreva no canal, se inscreve aí, clica no sininho para você ser avisado da programação. Sempre que algo novo entrar no ar, você vai ser avisado em primeira mão. Tem gente que não faz, aí perde. De manhã tem devocional, você tem os vídeos temáticos no final do dia e a oportunidade também de se tornar membro do canal. Tem aí o escritinho aí do lado direito superior, tornar-se membro. E você vai ter acesso ali a conteúdos exclusivos, a livros, a cursos sobre livros da Bíblia. Integralmente você vai ter ali Apocalipse, Jó, Cantares, ou seja, tem muita coisa boa que você consegue ter acesso se tornando membro. Então a gente gosta de estimular você, que é um apaixonado pela palavra, que quer ter acesso por meio de uma fonte segura, a entrar ali, que você vai ser bastante abençoado. E hoje, né, a gente tem convidados super especiais, internacionais, intercontinentais, que estão aqui conosco, nos visitando. Na máquina do tempo, porque eles estão num tempo na frente da gente, né? Aí, quando eles vieram para o Brasil, eles voltaram no tempo. É verdade. Vieram do outro lado. Horário, gente, porque o Japão está 12 horas na frente. Então, por isso que eles estavam lá na frente e voltaram 12 horas para a gente. Então, nós já falamos. É o casal maravilhoso que amamos tanto, pastor Mário, pastora Suelen, que são os pastores principais da nossa igreja, a Unidade em Cristo, no Japão, há 10 anos. Não é há 10 anos que eles moram no Japão, mas é há muito mais tempo que eles moram no Japão. Mas há 10 anos que tem a igreja Unidade em Cristo no Japão. Bem-vindos, meus queridos. Então, cumprimenta aí. Ó, japonês é assim, sabe? Bem quietinho. Eles vão falar bastante né. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Aqui com a pastora. Aí, viu, né? Primeiro né. E o pastor Vinícius, estamos muito felizes de estar aqui. Agradecendo a Deus, né? De visitar o Brasil. É uma alegria muito grande. Amém. Minha esposa. Também quero agradecer, né, cada um de vocês. É um momento muito especial. Estamos um pouco nervosos aqui. É a primeira vez, né, participando de um podcast. Mas estamos aqui muito felizes depois de, no meu caso, 7 anos e no caso dele, 11 anos que nós não voltávamos para o Brasil, né? Então a gente está muito feliz. Então a gente está aqui, nós vamos fazer uma rodada aqui, né? Cada um, o Jonas, o Vinícius e eu, vamos perguntar coisas, porque é uma curiosidade, né? Uma igreja no Japão, como que é ter uma igreja no Japão. E eu vou deixar o Jonas para ele fazer as primeiras perguntas, para conversar. Depois o Vinícius eu fico por último aqui. Então, assim, o que eu quero perguntar para vocês, na verdade, antes, porém, dizer que vocês são, de fato, filhos, né? Filhos espirituais. E uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora mas como é que houve essa conexão? Como é que Deus juntou vocês? Como é que essa aliança surgiu? E esse amor? Como nasceu esse amor? Então, eu deixo aí várias perguntinhas para vocês, né? Como surgiu no coração de vocês o interesse por Deus? Como vocês nos conheceram? E como foi que esse amor foi formado e se consolidou tanto, né, tão bem? Bom, eu vou começando, depois ele completa, né? Em 2004, eu fui para o Japão, né? E antes mesmo, eu morava em Maringá. E
as profecias já vinham falando, né? E a nossa busca pelo Senhor, de que eu iria para um lugar longe, que era para me arrumar as minhas malas e ir para um lugar, que o Senhor ia me levar para um lugar longe. E assim eu fui na expectativa e fui para o Japão em 2004. Lógico que eu fui com os meus pais, que estavam passando necessidade no tempo, assim, preferiram ir para o Japão. Mas eu já fui com o coração não para ganhar dinheiro, porque muitos decasseques, que a gente fala assim, né, as pessoas que são descendentes e vão. Aí eu fui para lá, né, mas não para buscar dinheiro, e sim já com o coração para buscar mesmo almas, vidas, né? E nos conhecemos No Japão? no Japão. No Japão. E numa fábrica. Aí você conta. Bom, no meu caso, eu fui pro Japão em 96. E não era evangélico, né? Eu, de criança, já morava aqui no Brasil, num sítio. E esse sítio do lado tinha uma família que eles eram evangélicos, daqueles de oração mesmo, né? E essa família, ela profetizou sobre a minha família, minha mãe, com os 4 filhos juntos, e olhou para mim e disse assim: esse menino aqui, eu tinha 9 anos de idade, vai ser pastor. Uau. 9 anos de idade. E passou o tempo, meu pai foi para o Japão, e depois de 4 anos, fomos para o Japão. E no caso, passou muitos anos depois, aí trabalhando muito no Japão, e chegou a família da minha esposa lá. Conheci ela numa fábrica, e os irmãos pregaram o evangelho para mim no Japão. Meus irmãos. Os Tem irmãos 2 dela. irmãos, né? E ela chegou na fábrica lá, né? Ela chegou lá, e aí eu fui perguntar para um rapaz, falei assim: quem que é aquela moça lá? Pô, eu falei, vamos chegar nela, né? E aí ela tava lá, assim, trabalhando, e eu falei assim: eu quero ver quem que é ela. Pô, e eu perseguia crente no Japão. Eu não gostava de crente. Trabalhava com um pastor, com pessoas que eram da igreja. E eu brigava com os crentes. E aí foi quando eu conheci a família dela. Eles pregaram o evangelho para mim. E aí eu era aquele que abastecia as sessões ali e conversava com todo mundo. E fiquei lá conversando com ela. E foi quando eu conheci ela. E aí falei, eu quero conhecer esse Deus aí, né? Aí a gente convidou ele para ir para um ensaio. Ele gostava muito de música. E ali ele falou: não, aqui é meu lugar. Deus falou com ele, né? Aí, assim, eles me convidaram para um ensaio na igreja. Só tava o grupo de louvor. E eu sentei no banco sozinho na igreja, na frente. Quando eu sentei, eu escutei uma voz assim, literalmente: você encontrou o seu lugar. Nossa, que lindo. Quando eu sentei, você encontrou o seu lugar, eu falei: o que é isso que está acontecendo? Aí acabou o ensaio, eu fiquei impactado com aquilo. Eu tocava numa igreja católica, e quando eu saí daquele lugar, eu falei assim: o que é isso? Aí eles iam ter uma vigília numa sexta-feira, e eles estavam com medo de me levar para a vigília. Eu falei: não, eu quero conhecer o que é isso. O que é uma vigília? Aí eles lutaram para não levar e eu querendo ir para a vigília. Eu quero ir para a vigília. Foi quando eu fui para a vigília, e aí um pastor foi usado por Deus lá. Esse menino que tá aí no fundo, eu tinha o cabelo comprido nas costas, aqui, ó, no meio das costas. Aí falou assim: chama esse menino aqui. Aí eu fui lá na frente. Quando eu fui lá na frente, Deus usou a vida dele assim para trazer toda a minha história. Minha família. Foi quando eu falei: meu Deus. Aí ele falou assim: olha, você vai casar e a sua família vai vir toda para o Senhor Jesus. Eu falei, imaginei, como? Meus irmãos todos perdidos, a nossa família tudo fora do... Sabe? Como fala? Perdidos? Perdidos, assim, mas no álcool, droga, balada, roppongi, Tóquio ali. Então, assim, eu pensei na hora, como isso, minha família vai vir para Jesus, né? Mas foi 3 meses depois, já começou o resgate de Jesus na minha família.
Foi algo assim muito poderoso. E isso eu já... Quando Deus falou assim, ó, você vai casar, eu já sabia que era ela. Eu não sabia. Ela não sabia, mas eu já sabia, né? Então foi algo muito, assim, muito claro que Deus mostrou para mim no início. E aí quando eu fui nessa vigília, o pastor lá foi usado por Deus para revelar a minha vida ali. Depois de 3 meses, no meu batismo, que eu decidi batizar, depois de 3 meses, foi quando o meu irmão, o mais velho, o Kleber, ele era alcoólatra. Ele tinha acabado de chegar de Iropong no sábado. No domingo, era o meu batismo. Ele chegou bêbado, embriagado em casa. A minha mãe falou assim, filho, você prometeu para mim que ia levar eu no batismo do seu irmão. E ele levou ela, alcoolizado, dirigindo. Só que quando ele chegou no meu batismo, aí ele tava olhando eu entrar no rio, aí ele escutou assim, ó, para onde ele tá indo, você não pode ir, o meu irmão. E aí ele caiu no pranto. Ele foi impactado, o Espírito Santo falou muito ao coração dele, ele só chorava. E ali ele foi liberto na hora do alcoolismo. Uau. Nunca mais colocou uma gota de álcool. E hoje ele é um pastor auxiliar na igreja. Que lindo. É lindo demais essa É história. muito lindo. Que benção. Que eu não conheço como o nome de Kleber, né? A gente conhece pelo apelido. E, bom, agora é o Vinícius. Essa conexão com a Igreja do Brasil, né? Isso. Aí a gente se conheceu, se casamos, estivemos em outro ministério. E depois de um tempo, né, a gente passou muitas lutas também, porque a gente acho que vai falar sobre isso, sobre essa guerra espiritual muito grande, né, que existe. Então passamos lutas, a gente já era pastores, né, dessa outra igreja, e passamos lutas no nosso casamento, passamos lutas espirituais, e conhecemos, né, os nossos pastores hoje, pastora Nara, apóstolo Jonas, nessa igreja. Foi um momento maravilhoso. E eles viram essa necessidade que nós tínhamos de sermos restaurados. Porque todo mundo tem esse tempo, né? Então, a gente teve esse tempo e nos convidaram para vir para o Rio de Janeiro, ter esse tempo de refrigério, de restauração, de libertação, de cura. Viemos para cá, estudamos, né? Isso há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, mas o mais interessante de tudo é que quando eu estava no fundo da igreja e vi o apóstolo e a pastora entrando... Primeira vez. E Deus falou no meu coração. Isso aqui no Brasil. Lá no Japão. Não, no Japão. Eu estava no Japão. Nós nos conhecemos no Japão. E só quando eu olhei para o apóstolo, Deus falou assim comigo, você vai ter uma aliança com esse homem. E foi algo muito poderoso, que quando eu abracei o apóstolo, foi algo que marcou. E Deus falou assim, você vai ter uma aliança muito forte com ele. E foi o que Deus fez. Hoje nós temos uma aliança, nós estamos distante, mas nós temos uma aliança com esse casal maravilhoso, né? E foi um tempo maravilhoso, né? Um tempo, assim, de restauração, um tempo que a gente aprendeu, um tempo que Deus falou conosco. Foi um desafio voltar novamente para o Japão depois que viemos para cá, porque a gente ficou muito querido aqui. Né? Um ano. E as pessoas nos acolheram, a gente recebeu tanto amor, né, pastor? A gente recebeu tanto amor de Deus que fomos curados de muitas coisas, né? Porque no Japão é um país muito frio, um país que às vezes as pessoas começam a perder o amor, né? Então a gente recebeu essa libertação, né? E eu creio que foi um momento maravilhoso que Deus nos levou novamente para o Japão, para tudo aquilo que Ele está fazendo hoje, né? Através das nossas vidas, para a glória dele, Amém. porque tudo é para Ele, né? É verdade. Glória a Deus. Bom, a gente chegou até o momento em que vocês se conectaram com o Ministério Unidade em Cristo. Aí vocês passaram um ano aqui, receberam todo vamos dizer, esse carinho, esse cuidado. Glória a Deus por isso. Firmaram essa aliança e retornaram para o Japão. Chegaram no Japão, vocês tinham que... Bom, agora vamos montar uma igreja. Né? Porque na minha cabeça vocês não tinham nada. Né? Vocês saíram de uma denominação que vocês frequentavam lá,
tomaram essa decisão, foram impulsionados pelo Espírito Santo a vir ao Brasil, né? Receberam tudo isso e voltaram. Como é que foi esse começo da igreja lá? Né? Vocês chegaram assim de um dia para o outro, era bom, e agora? É aquela coisa que é e agora? Vamos alugar um lugar, tem um lugar, tem gente, como é que banca isso, como é que, né? Que tudo passa pela nossa cabeça. Por mais que a gente saiba que a igreja é do Senhor e que Ele vai mover para as coisas acontecerem, a gente tem o nosso lado humano, realista, que a gente se questiona. E agora, como é que começa? Como é que foi isso? Na verdade, sim. Uma coisa que a gente vê que é muito importante falar sobre isso aqui é sobre a submissão. Né? Nós somos orientados pelos nossos pastores a começar com a família, com ninguém mais. Né? A primeira não tínhamos intenção de fazer uma igreja, nada disso. Mas o Deus colocou no meu coração, porque a minha família está toda no Japão, de cuidar deles. Senta com eles na mesa. Primeira coisa que Deus falou, senta com eles e ministra sobre eles. E foi ali o início. Meu irmão tem uma casa no Japão e nós sentamos à mesa. E quando sentávamos na mesa, reunidos, o poder de Deus vinha, sabe? Uma presença de Deus estava ali. E no final todo mundo chorando. Sabe? Aquele momento ali que Deus estava preparando. E foi um início ali onde começou... Olha o que acontecia. Minha mãe, ela trabalhava na cidade onde é a igreja hoje. E minha mãe, ela trabalhava com... Tommy, né? Como artesanatos. E aí o que aconteceu? A minha mãe começou... As pessoas iam até minha mãe com problemas, dificuldades, chorando, abraçava ela. Ela falou assim, eu sei o lugar para onde eu vou te levar. Eu falei... E aí minha mãe trazia todo mundo para casa. E eu falei, mãe, esse aqui é um estudo só para a família. Só a família vai estar aqui. E ela toda semana trazia alguém com problema. E foi ali que foi o início. Evangelista. A maior evangelista da igreja foi minha mãe. A minha mãe sempre trazendo alguém. Toda semana chegava com uma pessoa. E nesse primeiro momento, brasileiros no Japão ou japoneses? Só brasileiros. Só brasileiros. Só descendentes. E aí, assim, a casa foi enchendo. A casa foi enchendo, que chegou no momento que tinha 33 pessoas dentro da casa. E aí começou a incomodar os vizinhos. Eu falei, agora... Aí foi quando chamei ela para conversar e eu falei, amor, Deus está querendo uma igreja. Vamos pego nessa agora. E aí eu disse para ela assim, nós não podemos voltar atrás. Colocou o pé, porque são almas e nós temos que cuidar delas. Vamos ou paramos? Aí ela falou, não, vamos. E foi um momento ali de decisão. Então aí eu falei para ela, então nós não podemos mais ficar assim, vamos abrir mão e ir embora. Não é assim mais. São almas e nós vamos cuidar delas. Foi aí que Deus começou a mandar mais pessoas. Chegou no momento que teve 33 pessoas dentro da casa. Aí eu falei, nós precisamos sair daqui agora. E alugamos um lugar que fala Shimin Plaza, da prefeitura. Em outra cidade, em Sesaki. E aí, pode continuar. Aí começamos o trabalho lá, né? Era aos domingos e fazíamos uma vez por semana. Igual a gente fazia na Barra, que a gente levava o som, né? A gente fazia a mesma coisa. Pegava todo o som, o teclado, o violão, levava tudo pro lugar e fazíamos o culto ali. E foi crescendo e crescendo. Aí, a Dona Maria, ela trabalhava do lado de uma padaria, de um empresário brasileiro, mas que trabalhava ali, a esposa dele era japonesa, e ele ofereceu e falou assim, olha, vocês não querem pegar um lugar lá onde eu tenho para alugar? Era um outro lugar que ele tinha, né? E a gente estava procurando em Sesaki, nessa cidade que a gente estava fazendo a célula, mas a gente não conseguiu. E a gente orando, falando, Deus, nos dá um lugar, Pai, aonde nós devemos ir. E quando esse homem falou para nós, nós começamos a orar, porque não era a cidade, que hoje é a igreja, mas não era a cidade que a gente queria estar implantando a igreja. Aí começamos a orar e a irmã dele teve um sonho lindo,
vendo esse empresário, né? Que ele chegava com um papel, acho que era uma escritura, sei lá, e ali ele assinava e o Mário assinava também. Então a gente teve a confirmação de Deus que era pra gente realmente aceitar aquele lugar e que Deus estaria conosco. E realmente foi de Deus. Para resumir a história, pra gente não ficar muito tempo, a gente foi para esse lugar, tem 2 andares hoje a nossa igreja, mas era em cima a igreja, só num localzinho, que era um ex-restaurante, subia as escadas e tal, e tinha outras lojinhas do outro lado, lá em cima, e embaixo era um mercado. Nós pegamos primeiro, em 2015, eu acho que era, né? Ali em cima, só aquele lugar, e começamos a orar, não que a gente orou para falir, tá? Por favor, não foi isso. Mas oramos para que Deus ampliasse, né? E de alguma forma, tudo foi sendo retirado dali. Aí pegamos todo o segundo andar. Aí um dia os pastores foram lá, viram, né, a estrutura, gostaram muito e começaram a orar também, né? O pastor, vocês vão conseguir ir lá embaixo também. Deus vai dar para vocês, gente. Amém. E aí também o mercado saiu e pegamos o prédio inteiro para a glória de Deus em 2018. Então, a gente chegou no ponto em que vocês falaram do nascimento da igreja. Eu comecei a ir para o Japão em 2009. E você tocou no assunto que eu quero que vocês falem, mas eu vou falar de uma experiência, não vou contar a experiência inteira, mas eu fui para fazer uma campanha de libertação no Japão, achando que alguma coisa eu sabia. Porque eu trabalhava aqui também, no Brasil, com isso. E só que chegando lá, eu encontrei uma atmosfera muito... Olha, chega a ser assustador, né? Eu tive uma experiência de ter ficado sozinha numa casa e eu fui tremendamente intimidada, porque era uma campanha e eu fiquei sozinha naquela casa. E eu tive uma experiência que, agora não é o momento de contar, mas resumindo, eu fiquei intimidada e eu caí no joelho e eu falei assim, Deus, que pretensão a minha de achar que eu sabia alguma coisa num país totalmente diferente, com um céu diferente, com potestades diferentes. Ali eu me arrependi de achar que eu sabia alguma coisa, ou que o que eu fazia no Brasil ia ser a mesma coisa no Japão. Eu caí em profundo arrependimento, falei, me ensina. Tanto que na igreja em que eu fui para fazer isso, eu pedi, como eu ia ficar 10 dias, eu falei assim, eu preciso ficar com Deus 3 dias para recomeçar o que eu estava fazendo. E foi quando eu fiquei com Deus e ali Deus colocou tudo nos eixos. Então, esse impacto de céu, de pressão, de opressão, chega a ser cansativo no Japão. O Japão é uma nação maravilhosa. Nós aqui somos apaixonados pelo Japão. Está aqui nos bastidores, pastor Osano, que ficou lá. Você ficou um mês? Um mês? Juntando tudo, 2 meses, porque ele ficou 2 vezes, foi por 2 vezes para ficar 1 mês. O pastor Eltis também. Então, todos nós aqui somos apaixonados pelo Japão. Vinícius ainda não foi, mas já está incendiado para ir. É verdade. Aquino. E quem vai para o Japão, já disse, é quase igual a Israel. Vai e fica assim, se apaixona tanto que quer voltar sempre, né? Mas me fala para a gente como que é, porque para hoje, eu adianto uma coisa para vocês que eles vão contar. Eu adianto para vocês que hoje eles são a maior igreja da região deles, em pleno avivamento, com muitos japoneses se convertendo, uma igreja superlotada, com batismo, com encontro, com conversão de japoneses, e já com um movimento de abrir outra igreja em Tóquio. Tá, eu disse o fim, mas como é discipulado, evangelismo, algo assim incrível. Eu falei o fim, mas como é estar num país com cultura diferente, eu vou lá, fico 10 dias e já sinto essa cultura, né? Então, a cultura é diferente, com esse céu diferente, com essa opressão e pressão. Fala um pouco sobre isso. Eu posso começar falando? Claro. Eu trouxe uma curiosidade aqui para nós, né?
em questão ao Japão, porque quando a gente veio do Brasil de novo, né, que a gente estudou aqui, foi pro Japão, Deus colocou no nosso coração de fazer jejum de 40 dias e Deus revelar para nós os principados, as potestades e tudo mais que havia lá, que eu aprendi com a nossa pastora, que eu falei, não, eu preciso aprender, porque a gente quase foi arrebentado da vez que a gente veio. Eu quase perdi minha fé. Então o diabo, ele tentou mesmo. Ali é forte. Né? E aí quando eu voltei, eu comecei a orar e eu comecei a pesquisar, pastora, algumas coisas. Porque ela sempre falou para mim, a pastora, pesquisa, veja as origens, veja o histórico, veja como que foi. E, na verdade, existe uma crença, né? Até anotei aqui, né, que afirma que a bandeira do Japão, ela foi criada em homenagem à deusa, o principado maior de lá, que é Amaterasu. Já ouviu falar, né? É uma mitologia nipônica e existe ali algo muito forte trazendo sobre isso, porque a própria bandeira foi dedicada. Exatamente, foi feita e dedicada a essa deusa, que é a deusa do sol. Né? Então a gente vê que tudo no Japão ele é meio que voltado para essa deusa, que ela inclusive ela é a deusa do arroz. Por isso que no Japão o arroz, né, é algo Tem sagrado. Uma simbologia, né? Muito grande, é algo sagrado. Né? No shintoísmo eles pegam o arroz e colocam ali no altarzinho das pessoas que morreram e entregam ali porque é sagrado, é algo muito importante para eles, o arroz. Então, voltando a falar, a gente vê que esses principados tentam impedir o evangelho de entrar naquele lugar. Muito forte, que é a deusa do sol. Né? E hoje, a gente tem orado muito para que Deus venha ferir de cegueira, emudecê-los, ensurdecê-los, paralisá-los, né? E mandá-los longe da igreja. E a gente vê que tem funcionado. Né? Em muitas lutas a gente foi travado, né? Sim. O Japão, ele realmente é uma resistência muito forte e a nossa dependência em Deus ela tem que ser muito grande. Porque o homem não pode fazer nada. Pode vacilar lá. Nós não podemos fazer nada. Então, a nossa busca por ele tem que ser muito grande e a confiança que ele vai fazer. Mário, a Suelen, ao começar a falar antes, ela liberou uma palavrinha-chave. Sem o cumprimento na vida de vocês daquela palavrinha-chave, vocês teriam sido consumidos, não teriam trazido o trabalho até onde está hoje. Submissão. Sim. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que vocês conseguiram se submeter, estando do outro lado do planeta, né? Mas sabendo que era tão importante que isso acontecesse. Isso é um princípio que não pode ser quebrado, né? A submissão. Primeiro a Deus e a liderança que nós temos. Então, mesmo à distância, nós pedimos muita orientação a Deus e a nossa liderança, que nós ligamos para Ele toda semana, todo dia, pedindo o que vamos fazer agora. E isso nos ajudou muito na nossa vida no Japão. Os desafios, né, foram grandes. Porque éramos jovens era também. muito problema. Vocês muito novos. E era interessante que a nossa orientação, eu me lembro disso, está bem fresquinho, era que a gente chegava lá e vocês mal falavam uma palavra em japonês, lembra disso? E eu e a Naira falávamos, não, vocês precisam aprender, mesmo sabendo que isso vai vir lá na frente, através dos filhos, né? E foi lindo o dia que a primeira vez que a gente viu alguém, uma filha do corpo da igreja, né, já trabalhando com tradução, ela traduzindo os cultos. Hoje eu fico muito feliz de ir e ter que ser traduzida. Claro, porque nós sabíamos que se não fosse assim, não romperia. Que vocês iam ficar trabalhando só com brasileiros japoneses, né? Ou japoneses brasileiros. Mas o que aconteceu? Vocês também se submeteram a isso e foram trabalhar com afinco em cima do aprendizado. E hoje vocês não só falam e pregam em japonês, como estão ganhando japoneses, muitos japoneses para o Senhor. Tem 2 filhinhos que já são japonesinhos. E assim, quando se trata da palavra, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de pregar, eu e ela, em japoneses.
Mas o que Deus colocou no nosso coração? Meus filhos, está tudo dentro de vocês. Então vocês podem ensinar as pessoas, aqueles discípulos, a pregarem. Então o que nós fazemos hoje? Nós damos um suporte para essas pessoas que já nasceram lá, em pregar, e elas, estamos junto ali com elas, ali, ministrando sobre elas, ajudando elas o quê? A cuidar desses japoneses. Então Deus falou assim, filho, olha, é muito difícil o japonês. Inclusive, assim, só para dizer, eu de fora, né? Aí eu perguntei para vocês, quando você chega, você vê dois tipos de escrita. Você vê uma que é aqueles pauzinhos, assim, meio curvados, que é o Tem um katakana, e tem o kanji e o hiragana. São três escritas. Eu só consigo identificar os dois. Aí, olha a dificuldade do que eles estão falando. Imagina, gente, você tem uma Bíblia aqui no teu telefone e você escolhe a versão que você quer ler. Agora, você chega lá no Japão, eles me falaram de uma dificuldade que a Bíblia está escrita em kanji. O kanji é difícil até para o japonês. Que veio da China, né, o kanji. Então, o japonês, porque cada um daqueles quadradinhos tem o quê? 10, 20 significados às vezes. Sim. Então, já estou quase japonesa. Então, aí a Bíblia está escrita em kanji. Aí eu falei, tá, e aí? E aí que quando o próprio japonês, quando se converte, ele precisa ler a Bíblia em mangá. E mangá é tipo em ilustração, que é com um japonês mais simples, né? Então, olha só, gente, a dificuldade para você pregar. E não tem uma variedade. Para dificultar mesmo. Né? A Bíblia, na verdade, japonesa, é uma palavra muito antiga. Então, infelizmente, eles leem e não entendem nada. Foi o que você me falou. Gente, pregar assim, eles terem como manter a Bíblia. Nova. E outra que eles não têm a linguagem cristã. Então, aleluia, glória a Deus, amém, profeta, unção, óleo, templo, sacerdote. São palavras... Sacerdote até que tem, né? Porque eles têm no shintoísmo. Tem no templo, Mas são palavras que eles não... Então, para eles é tudo novo. A gente faz o discipulado, né, com alguns japoneses e é maravilhoso. Maravilhoso. Eles têm aquela alegria de aprender algo que nunca ouviram. Não, pastor, a gente tem que ter, assim, muita sabedoria e falar o beabá. Porque a gente está acostumado à linguagem cristã, já blá, 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 e eles não conseguem. Então, você tem que, como se fosse uma criancinha. Jesus ama você. Jesus está no céu. Uau. E é muito gostoso. Você sabe que eu tive essa experiência gostoso. Na Índia, né? Aí o meu tradutor, eu estava pregando em inglês e o meu tradutor, ele me traduzia para o hindu. Aí eu falava assim uma frase, como se eu estivesse pregando aqui. Aí, porque isso, porque aquilo. Falava uma frase e esperava. Só que ele falava, eu falava 1 minuto, ele falava 3. Aí eu fiquei, gente, esse homem está pregando em cima do que eu estou pregando. Aí depois, quando eu acabei a pregação, eu falei para ele assim, vem cá, eu falo uma frase, você fala 20 frases, como é que é? Ele falou, pastora, eles não vão entender nada do que você está falando. Você está falando que Jesus salva. Aí eu tenho que falar que Deus, ele mandou o seu filho e que ele ama tanto. Aí eu tenho que explicar o que você está falando. Então, de verdade, eu estou falando muito mais que você. Eu falei, eu te peço perdão. Agora, eu prometo para você que a próxima eu vou falar igual para bebê. Eu estou em outro lugar, outro mundo. Então, é assim que a gente vai aprendendo, né? É muito diferente você pregar para um japonês e pregar já para pessoas que já conhecem, já nasceram no âmbito cristão. E ela é né? muito rápida, né? Aí teve uma hora que eu teve que falar, dá uma segurada aí. Ele é o meu freio. E eu falo assim, eles não estão entendendo nada, olha lá. Tá bom, vou passar de novo. Então, a gente antes aqui estava batendo um papo sobre a igreja no Brasil, né? Isso, na hora, vem na cabeça aqui, vocês falando, como o Brasil está contaminado pelo excesso de teologia, né? Talvez vocês estejam num terreno que é um terreno, um cimento fresco, né? Que aquilo que vocês colocam vai ser fixado, princípios. Vocês podem pregar Jesus simples, Jesus básico, Jesus que salva, que liberta,
o Jesus que morreu na cruz pelo seu pecado, que abriu uma porta, que ele é a porta, e acabou. Aqui o Brasil, o excesso de teologia começou, eu creio que a esfriar demais as pessoas. E a internet piorou, porque qualquer um tem acesso a qualquer coisa e a pessoa se envenena com algo que não é bíblico. Então, assim, é o Senhor diante, né? É o Senhor Jesus andando no meio do povo e pregando o evangelho para quem nunca ouviu, e os fariseus ouvindo aquilo com resistência e criticando porque entendiam demais e conheciam muito. Vocês estão nesse campo, né? Esse campo que precisa que o Mário trave a Suelen, e que eu fico me colocando no seu lugar, porque a gente aqui, nessa igreja, essa igreja é uma igreja conhecida, a Igreja Unidade em Cristo, por ser uma igreja de doutrina, né? A gente tem uma pastora que tem um conhecimento bíblico que a gente pode beber dessa fonte, e aí você viaja, porque você tem acesso a muita coisa. Eu brinco com ela, eu chego às vezes de provocação com uma discussão teológica para ela e falo: pastora, o que a senhora pensa? Ela já eu venho com a farinhazinha, ela me vem com o pão queimado já. E aí eu brinco, falo: pô, que bom que a gente tem aqui como caminhar. Mas o Brasil está usando isso mal. E essas igrejas, os Estados Unidos da mesma maneira, né? Se envenenando com algo que é santo. E aí isso faz com que vocês ensinem para praticamente crianças, bebês na fé, né? É maravilhoso, maravilhoso ver o olhar do Mário falando: eu não posso acelerar demais, eu tenho que falar, peraí, não, calma. É muito legal. A gente se sente privilegiado nesse sentido, sabe? Porque é muito gostoso você pegar japoneses que não sabem nada e eles perguntam tudo. Eles perguntam, eles querem saber, e é tudo novo para eles. Então, para nós, é um renovo. É um renovo. Não tem nada como beber para animar a gente, né? É isso que nos renova, porque como a gente estava falando sobre o peso espiritual é muito grande, mas quando a gente vê, a gente fica muito feliz e a gente é renovado por Deus. Teve um ano, hoje vocês estão vivendo uma explosão, mas teve um ano que o Jonas foi com o Eltis e eles viajaram. Quanto tempo vocês viajaram para batizar um japonês? Eles sabem. 2 horas. 2 horas. Quer dizer, os 4 se mobilizaram para ir batizar. Toda a igreja foi também. E toda a igreja foi para celebrar o batismo uma vida. E ali o Jonas liberou uma palavra e falou que era o início de um novo tempo, né? Sim. E hoje houve essa explosão que a gente está vivendo, que faz parte de um sinal. A gente fala tanto de sinais e agora a gente está falando de um sinal bom da vinda de Cristo, que é o evangelho pelos 4 cantos. A gente devia estar hoje com a nossa camiseta de honra. É verdade. Pastor, e é verdade. Eu queria, assim, glorificar a Deus nesse lugar, honrar a Deus, porque a gente vê que é Deus que está fazendo. A gente sente a mão de Deus fazendo. Até tem um testemunho que eu queria que o Mário contasse, né? Da japonesa, né? Que foi na igreja e a gente já estava antes. Senhor, é tempo da gente evangelizar, sair para fora. Foi nesse tempo que a gente estava orando sobre isso que aconteceu isso que ele vai contar. Essa japonesa, nós estávamos num ensaio do louvor e foi um dia muito cansativo. Eu até pensei em cancelar o ensaio. E aí foi eu, o meu cunhado e mais dois jovens, e fomos para o ensaio à noite. E aí chegamos no ensaio, estávamos ali ensaiando. E aí bateu na porta, entrou e sentou ali. Falou: posso sentar? Aí eu falei: pode sentar, tal. Uma japonesa. E ela sentou e ficou olhando ali o ensaio, nós cantando até em português, tudo ali. E ela esperou acabar. E quando acabou, aí eu fui lá cumprimentar ela, tal. E ela falou assim: viu, eu quero perguntar para você, quem que é esse Jesus? Pô, quando ela falou isso, meu coração se encheu. Sabe aquela canseira que eu estava sentindo? Saiu na hora. E ali, até hoje, ela está na igreja. Uau. Ainda não se batizou, mas é a próxima a descer as águas. Mas a pessoa bater na porta da igreja e falar assim: eu quero saber quem que é Jesus. Porque ela leu lá fora Yesu Cristo. E aí foi
uma noite muito especial. E quando ele chegou em casa e me contou, eu chorei. E eu entendi Era esse novo tempo. que era o sinal de Deus. Filhos, vocês não estão entendendo que até eu vou ter que levar os japoneses a porta na das igreja, ovelhas, né? A porta porque das vocês não ovelhas. estão saindo. Então foi algo muito nítido, Deus falando que era tempo, pastor. Agora, para o povo entender, a gente falou aqui, né? Só para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui. As religiões hoje dominantes no Japão, quais são? E o cristianismo hoje representa quantos % dentro do Japão? Porque as pessoas, a gente aqui é muito difícil de enxergar, né? A gente que viaja mais, a gente vai lá para os países árabes, vai para Israel, a gente tem essa sensação que é estranha, né? Porque no Brasil a criança nasce, ela não sabe nem de nada, mas o pai já fala, é cristão, é católico, ele talvez nunca nem entrou numa igreja, mas isso é o lado bom. Jesus já está no dia a dia, o nome, o que é uma igreja, uma cruz, o que simboliza, é quase que íncito ao ser humano no Brasil. Mas a realidade no Japão é totalmente diferente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse aspecto. Posso falar? Pode. Bom, o Japão, a religião oficial do Japão é o shintoísmo, que está ligado a Amaterasu, né? E ele é muito similar ao judaísmo em alguns aspectos, né? Eles têm a arca que eles levam, né, no ombro, eles fazem as festas. E quem é louvada e tal é Amaterasu, né, no shintoísmo. Tem o Tsukuyomi, né? Tem também um outro que eu esqueci o nome aqui, depois eu vou vendo aqui. Mas eles são a base do shintoísmo, né? Aí tem o sacerdote, tudo. Só que no Japão se misturou com o budismo, né? Que o budismo não veio oficialmente do Japão. E hoje elas se fundiram. É muito difícil você discernir se é shintoísmo ou se é budismo. Eles já juntaram tudo. Se você for num templo... A gente foi no templo, né? Aquele templo grande lá em... Você vai lá, você vai ver que já tem os deuses também budistas junto com o shintoísmo. Um dos símbolos, para vocês identificarem, para saberem mais ou menos a diferença de um do outro, é o Oterá, né? Que tem o portal. Aquele portal é shintoísta e é o símbolo do Japão. Você não vai ver na China, você não vai... né? Só que aquele que simboliza o shintoísmo, que é o portal, também tem os 7 deuses, que já é mistura, que é os 7 deuses da sorte, que é o budismo. Então, é as duas religiões hoje que são juntas, né? Que estão todas ligadas. Inclusive, falando sobre essa questão de estratégia demoníaca, né? Falando sobre isso, você vê que esses portais, eles são colocados em todas as regiões do Japão. E eu sinto que é um portal mesmo, mais das trevas. Eles não entendem, mas é onde o diabo entra e sai. Isso é uma revelação que Deus deu, eu creio que testifica, né? No coração de vocês, que entra e sai demônios em vários lugares e regiões do Japão, né? Então, o Japão em si, ele é um país mesclado em questão a isso. O que mais que você perguntou? O cristianismo lá representa o que hoje? Um percentual, mais ou menos. Ele junto com o catolicismo, é 1%. 1%. 1 ou 2 hoje, né? Vai quase para 2%, mas é 1% junto com o catolicismo. Então, assim, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E você sair na rua e perguntar para um japonês se ele conhece, né, a religião evangélica, ele não conhece. Ele não sabe. Tem muitas seitas também, né? E eles ficam assustados e muitas vezes não querem estar em contato porque pensam que é uma seita e não algo cristão. E as igrejas japonesas, a maioria, elas são muito tradicionais, né? Até aquelas roupas, né? Que vocês Que a mostraram. gente foi. Igrejas históricas, né? Aquelas igrejas históricas. Elas não são grandes. Existem, sim, umas igrejas grandes, mas a maioria são todas pequenininhas. E que elas não dão liberdade para o Espírito Santo. A gente foi uma. Elas não dão. São muito tradicionais. E não tem essa questão de ensinar, né, a ganhar outros. Então, eles ficam com o protestantismo sobre Jesus para eles. Então, ninguém fica sabendo. Então, foi passando de pai para filho, só que nisso vai morrendo o evangelho. Então, hoje, só as igrejas protestantes no Japão, japonesas mesmo, são só
de pessoas já de idade, morrendo assim o cristianismo. E tem várias coisas que eu vejo assim lá que são as dificuldades. Dificuldade número 1 é ser deserdado, se converte. Dificuldade número 2 aí é com vocês. É um país que tem várias catástrofes naturais, como nós tivemos há 11 anos atrás o tsunami, que foi assustador. E tudo isso junto ainda, com toda essa pressão, faz com que as pessoas se cansem, né? Então, eu quero que vocês falem um pouquinho. E tem ainda a dificuldade do trabalho. Durante muitos anos, o pastor Mário, ele trabalhou no ritmo do japonês. O ritmo do japonês é 12 horas de trabalho. Então, durante faz o quê? 2 anos? Nem 2 isso. anos, vai fazer 2 anos. 2 anos que ele tomou um passo de fé, mas de toda a história dele, ele trabalhou como todo japonês 12 horas por dia, além de cuidar da igreja. Sim. Foi um tempo bem difícil, né? Trabalhar 12 horas e você chegar na sua casa, você toma um banho, janta e você vai atender as pessoas à noite. Foi durante anos que, pela graça do Senhor, né? Foi feito isso. E eu lutei, né? Com Deus, né, pastora? Eu não queria sair para a obra, mas chegou no momento, numa oração de manhã, Deus falou assim para mim: olha, filho, você está atrapalhando minha obra de crescer. Uau. Poxa vida, eu de tanto esforço. Como assim, Senhor? Que isso, Senhor? Você, filho, você está atrapalhando minha obra de crescer. E porque assim, ela sempre apoiou eu dar esse passo de fé, 50% do sim. E você está segurando a minha obra. E aí eu falei, numa oração de manhã, Deus falou isso comigo: você é o problema. Eu falei, que isso? Assim, na cara, assim? E aí eu cheguei para ela e falei: amor, vou sair, vou tomar esse passo de fé. E quando eu tomei esse passo de fé, o dia que eu dei o aviso lá, tal, o último dia de trabalho, né? Eu fiquei doente. Eu fiquei muito mal, né? Fiquei doente, caí na cama, fiquei 1 mês em casa, só na cama, sem saber o que estava acontecendo. E foi quando eu descobri que eu estava com uma doença muito séria. Então foi um processo muito longo, eu não posso falar tudo aqui, mas foi um momento bem delicado nesse trabalho excessivo no Japão, é muito forte. E a igreja e as coisas da casa, então acumulou e eu fiquei, a conta chegou. Ela sempre chega. E deu um problema muito sério, mas graças a Deus, né, Deus sempre sustentou e nos ajudou a chegar até aqui. E claro, com orientação de Deus e da nossa liderança sempre, mesmo à distância, sempre obedecendo e sendo fiel a Deus, né? Mas a outra pergunta qual que era, pastora? É um país que vive catástrofes naturais, né? O japonês, é difícil o evangelho lá, porque acontece esses problemas todos, né, no Japão. Japonês, porque a parte financeira eles têm dinheiro. Então, assim, quando acontece um problema desse, em 2011 que aconteceu, muitos missionários foram para o Japão. Mas os japoneses chegaram lá e falaram: olha, nós não precisamos da ajuda de vocês. Eles são preparados já para isso. Nós não precisamos. Em 1 semana eles arrumam, né, a estrada. Eu lembro que eles devolveram dinheiro para os Estados Unidos. Sim. Né? Eles falam: nós não queremos a ajuda de vocês. Olha que orgulho. Entendeu? Então, muitas pessoas foram lá porque eles têm todo o recurso. Então, pregar para um povo desse, que não tem necessidade... E, na verdade... outro desafio. O Deus deles não é essa religião budista, shintoísta. Isso aí é só uma crença que eles falam que é da cultura, mas o Deus deles realmente é o mamon. É o dinheiro. O dinheiro é um problema muito sério. Então, assim, o que nós vamos falar para esse povo? A gente vê na França, né, em frente a Louis Vuitton, uma fila de japonês que parece que está dando de graça.
É fila E é para japoneses, comprar. né? É fila para comprar, mas eles compram muito. Aí eles saem da loja, assim, do alto da cabeça até a planta dos pés, de Louis Vuitton. É chaveiro, é bolsa, é carteira, é cinto, sapato. Eles compram tudo. Aí eu fico só olhando assim, falo, gente, parece que está dando de graça. E aí, assim, acontece essas catástrofes naturais, né? Só que aí nós falamos, agora é a oportunidade de pregar o evangelho, né? Eles se fecham. Então, assim, uma coisa que a pastora Naila sempre fala é o poder de Deus que vai fazer a diferença. E outra coisa que a gente descobriu também é por conversão por indicação. Tipo assim, como posso dizer? Como que é isso? Eu não sei se eu tô falando direito, mas assim, por exemplo, um japonês muito respeitado se converte, ele realmente vê que aquilo é bom e ele fala pro outro. É porque é um país que prima muito pela honra, né? Então, se é uma pessoa honrada recomendando algo a você, deixa eu ir lá ver porque funciona. Mas Isso é algo funciona. muito, assim, é uma essência, né? Assim, Então é um peixe estratégico. Mas eu preciso ter uma amizade com ele. Sim. Quando ele conhece a nossa vida e você tem um relacionamento com ele, assim como Jesus fez, ele tinha relacionamento com os discípulos. Quando tem um relacionamento e a pessoa conhece quem você é, Aí ele indica. aí ele se abre. Ele se abre e nisso que ele se abre, ele chama outros. E é assim, na verdade, que nós estamos ganhando japoneses. Sim, é dessa. É um falando pro outro, conhecendo primeiro a nossa vida, conhecendo a igreja, e eles realmente são impactados, porque eles são muito... Eles analisam. Eles analisam, são observadores. E quando eles veem que realmente é de Deus, que realmente vive o que está falando, aí eles falam pro outro, vem que você vai gostar. Pode E vai vir. vindo, e vai vem. vindo, e vai estão vindo. trazendo. E foi legal. uma experiência muito legal agora, porque aconteceu na igreja. Entrou um homem na igreja, ele estava bem endemoniado. E aí ele ficou no culto lá, tal, os japoneses todos na frente assim, né? Quando esse homem ficou endemoniado, nós descemos, expulsamos o demônio saiu, os japoneses ficaram assim, ó. E estavam na frente os japoneses. Uau! Nunca viram? Não, nunca viram. E quando aconteceu isso, foi algo muito, assim, eles ficaram Impactante pra impactados. eles. Porque para eles não viram isso. E foi uma Nossa, benção. existe mesmo, é verdade. Ai, foi muito Fantástico, bom, né? foi muito bom. Então, com isso, eu também posso entender que o evangelismo no Japão é permitido. Porque a gente conhece alguns países em que você não pode sequer evangelizar. É lógico que a maior barreira lá, pelo que eu estou percebendo, É a reação da família. essas questões familiares, mas é essa sensação de Deus ser desnecessário, né? Eu já tenho tudo, eu sou próspero. Eu trabalho, eu tenho, as coisas aqui funcionam. Vamos dizer que o segmento familiar do shintoísmo ou do budismo, etc., já me sustenta nessa área da religião. Para que eu vou entrar nesse negócio aí? Que é coisa lá do Ocidente. Sim, deixa isso para lá. É bem assim o pensamento deles. Sim. Mas a gente tem visto que a palavra de Deus é importante. Então, qual que é a estratégia nossa hoje? Se converteu, já vamos para o discipulado. Aí eles já começam a entender a importância, o porquê. Aí eles começam a se maravilhar. Uhum. Eles começam a ver Jesus, o que Jesus fazia, as atitudes de Jesus, e eles começam a se encantar. E começam a querer mais e mais da palavra. Então a gente viu que a gente já tem que entrar rápido com a palavra para eles verem a necessidade de Deus, de conhecer mais a Deus. Aí funciona. Eu imagino que eles sejam muito racionais, né? Sim. Na hora de você pregar a palavra. Mas como é que acontece? Mas como é que se comprova isso? Aí vocês têm que ter todo esse background aí para poder... Tudo. Esse tempo com eles. E claro, experiências, né? Aí Deus... Entregamos pro Senhor. Sim, aí Senhor... vem o poder do Espírito e puf. Aí quando eles começam a chorar sem saber o porquê tá chorando. A gente teve um encontro só com os japoneses. Foi quando? É um retiro. A gente recebeu as imagens aqui, uma coisa linda. E assim, a gente viu eles ali sendo impactados por Deus, sabe? Muitos aceitaram Jesus, foram e não tinham ainda conhecido Jesus, aceitaram Jesus. E foi a primeira vez que a gente viu muito dos japoneses chorando. Que já eram convertidos, mas que choraram muito ali, se quebrantaram, né? Então, eles não são muito de se quebrantar, mas a gente vê uma verdade. Então, quando eles querem realmente viver, eles não externam muito emocionalmente, mas eles vivem. Então, muitos deles são fiéis nos dízimos. E não é dízimo,
né? Porque quando o japonês se converte, ele não tá nem aí o quanto tem que dar. Ele dá. Certinho. Ele é fiel. Então, é o que eu falei, né? Eles não agem muito por sentimentos. Eles sempre, antes de conhecer Jesus, já... E eles obedecem. São obedientes. Pelo que é certo, tem que ser Disciplinados, feito. Há muita disciplina, né? nos E esse japoneses. encontro foi maravilhoso. Foi, assim, uma experiência maravilhosa, né? Com os líderes dos japoneses, a Isa, o Gu, a Gil. E ano que vem, se Deus quiser, pastor, nós queremos fazer mais um com os japoneses. Amém. É um retiro, na verdade, né? Porque ainda a gente não está fazendo o encontro com Deus. Mas já estamos ali traduzindo tudo, porque queremos fazer um encontro com Deus também, com Ele, se Deus assim quiser e permitir. Eu Vai creio que Ele chegar, quer. vai chegar esse momento. Hoje, para aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vocês estão no Instagram. Sim. Então, com qual... Tá Unidade Japão, tá Yaoki Japão. Yaoki. Yaoki Japão, acho que é, né? É, Yaoki Japão. Yaoki Japão. Arroba Yaoki Vou dar- Japão. acho que é. Legal, não dá pra porque colocar o aqui. pessoal que tá vendo, né, poder Sim. seguir, poder ter mais E informações, no ver o Insta trabalho tá como bonito que Rudiza. vocês estão Tem fazendo. da unidade jovem também. E a do unidade Japão. japonesa. Isso, É tem. bonitinho, mas lá tudo fala em japonês. Tem, então não adianta. tem a Yaoki Japão, né? Que é o nosso Insta do Japão. Tem os cultos, tem em português Online, e tem em no japonês. Facebook. Temos esse aqui, o Rose Jesus, que é só para japoneses também, que é uma estratégia de Deus, inclusive compartilhando com vocês. Deus falou muito conosco quando esses dois líderes japoneses começaram a fazer a obra Eu de sigo, Deus. mas eu não entendo nada. E aí, Eu sigo também, mas... e olha que interessante, eles chegaram em nós, esses dois jovens que a gente foi discipulando, que hoje é líder dos jovens, e do japonês, e falou assim, pastor, a gente queria ir para algumas igrejas, conhecer como que eles trabalham com os japoneses. Mas Deus já tinha falado conosco, que não era para eles procurarem nada, porque viria algo novo de Deus, do céu, sobre eles, que as estratégias iriam... E eles começaram a entender isso. E Deus começou a trazer essa estratégia diferenciada, você não vai ver isso em outros lugares, que é o Rose Jesus, é uma cara jovial, e muita gente ganha para Jesus, não somente dali da nossa região, mas de outras regiões, que vêm até eles, e tem sido impactante. Muitas pessoas. Teve uma vez que a gente foi ver ali e já tinha 30 e poucas mil pessoas tinham visualizado alguns vídeos deles. Olha que lindo. Glória a Deus por isso, né? Então pode entrar também no Rose Jesus, né? Quem Na verdade tiver é uma amigos pergunta. japoneses. É uma pergunta em inglês. Who is Jesus? Que Sim. quem é Jesus. Sim. Who is Jesus? Olha só que lindo o nome, né? E foi tudo Deus que deu para eles. Who is Jesus? Mostra pra câmera aí, ó. Ah, tá. Aqui. Ai, a Peraí, plaquinha. Eu vou ver aqui. Não, eu vou procurar aqui o sim, perfil. é que eu tô sem... Não, pra colocar pro Legal. pessoal. Olha aqui, ó. Coloca então. aqui. Esse aqui é a plaquinha, a pastora vai mostrar a Aqui, página. já tá aqui. Peraí. Legal, Vou pôr o legal, óculos. legal. Peraí, E rapidinho. muitos japoneses têm se É achegado uma página branca, através né? Rose. desse Aos trabalho. pouquinhos, o Senhor vai dando uma nova estratégia, Não, né? Vai abrindo um novo conselhinho, caminho. Sim. Assim como vocês narraram aí, o dia que a porta das ovelhas se abriu, agora ele vai complementando, né? esse aqui Mudando a também, ó, estratégia, dando novas, trazendo novidade. Tá aí a página no Who is Instagram, Who is Jesus. Essa tá sempre em japonês, Isso. certo? É. Até porque é uma estratégia de evangelismo para o cidadão japonês. Mas se você entrar lá no Yaoki Japão, os cultos são transmitidos também aos domingos. O horário, é lógico, não é o nosso horário, porque eles estão na nossa frente. Então, aqui acho que é domingo pela manhã, né? Que acaba passando, ou é sábado... Sei. Não. Aqui é domingo à noite, né? E lá é domingo... Não, eu digo, pra gente ver daqui, domingo de manhã. vai ser domingo de manhã daqui. Sim. Isso, umas Né? 10 horas Isso, da manhã. mais ou Isso, menos. é. Eu sei porque às vezes eu entro, acompanho. Então, domingo pela manhã, no horário Brasil, para que você veja o que está acontecendo lá Ou na sábado. frente. Só que o sábado, na verdade, é o culto que mais é oficial mesmo, que mais pessoas vão, né? E é às 7h30 da noite, então seria 7h30 da manhã no sábado Daqui. também. Ok. Então, agora vocês conheceram um pouquinho do Japão. Muito bom ter vocês aqui. Por isso que dizemos isso. E com muita vontade de voltar para o Japão. E vocês estão vendo que pregar o evangelho em cada lugar é uma estratégia, em cada lugar é dependência de Deus. E o quanto nós somos privilegiados por ter tudo tão fácil, e a ponto das pessoas, é igual como está escrito em Provérbios, né? Que quando você come muito mel, você enjoa. E as pessoas estão
nesse ponto aqui no mundo ocidental. Elas têm tanta disponibilidade que se dá o luxo de dizer, não estou com vontade de ir para a igreja, não, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, porque está até enjoado de tanto que tem, né? É verdade. E a gente até não falou algo que recente aconteceu, que a gente acompanhou, eu estava com a senhora, que foi a ordenação de pastores, de diáconos, que vocês fizeram lá, já está gerando fruto, já está multiplicando, ele já tem pastores auxiliares, né, um corpo de apoio. Foi lindo o dia, eu aqui vendo, chorava com a minha esposa ao lado, ao mover do Espírito. É aquilo que a gente fala, né? Quando Deus está presente, a gente estava vendo de forma virtual, né? Lá estava acontecendo, os dois ministrando sobre as pessoas e a gente aqui chorando, né? Porque foi um momento impactante, a gente sentia a presença forte de Deus. Aqui chorávamos junto e víamos o que Deus tem feito lá, naquele lugar, por meio da vida de vocês. Então a gente agradece aí a Deus por essa oportunidade de estar acompanhando, de estar vendo o que o Senhor tem feito lá, as estratégias que têm sido dadas e como vocês têm bravamente aí renunciado a muita coisa para estar servindo ao Senhor, né? Um casal tão jovem, com filhos de 5 e 6 anos, 2 crianças lindas, maravilhosas, futuros pastores lá no Japão. Amém. Né? A gente sabe, porque é isso. Assim como eu falo para o meu pequenininho, é isso. Vocês profetizaram aí desde o ventre que isso aconteceria e a gente sabe que o Senhor vai fazer isso. Então, agradecer. Eu pedi ao pastor Jonas para orar pela vida desses dois eu quero só, lindos e maravilhosos. Quero só encerrar dizendo que vocês são bênçãos de Deus para nós, né? E assim vai seguir sendo. Né? Em nome de Jesus. E todos os frutos que vocês estão colhendo lá são frutos de responsabilidade, né? A responsabilidade nossa não termina, ela parece que está começando todos os dias. É bonita a unidade entre vocês, né? O trabalho de um não desmerece o trabalho do outro e que juntos vocês serão sempre fortes, pensando sempre nisso. Os dois juntos sempre serão fortes. Tá? E o trabalho da Suelen é um pouco diferente do trabalho do Mário, mas isso não desmerece o trabalho do Mário. Né? E assim, também da mesma forma, vocês são complementares. Deus continue abençoando muito e que os dois filhinhos de vocês sejam verdadeiros frutos, né, de bênçãos para vocês e para Deus. Amém. Glória a Deus. Você vai orar? Pode orar você. Senhor, eu quero te louvar. Este é o evangelismo da última hora, é o ID, e que muitos que estão ouvindo possam despertar, porque o ID é realmente ir como o Mário e Suelen, mas também, Senhor, orar por aqueles que foram, aqueles que ainda não foram, orar por aqueles que estão num campo missionário como eles. Nós queremos abençoar o Japão e declarar o teu avivamento sobre esta nação tão querida, tão amada, em nome de Jesus. Amém. Amém.